paternidade afetiva? A paternidade ou a parentalidade socioafetiva, né? Por que esses termos, né? A ideia é a de paternidade, né? E está muito relacionada com o pai, né? Por que não com a mãe? Por uma questão um tanto biológica, né? De que a mulher sempre sabe e dificilmente não reconhece que o filho seja dela, né? Claro, ela pode rejeitar a criança, mas isso é relativamente raro. Não é absurdamente raro, mas é bastante raro. Ao contrário, a situação da paternidade, ela sempre foi muito mais precária ou até mesmo duvidosa, né? Então, se brinca, né? A mulher sempre sabe que o filho é dela. Não é verdade, eventualmente trocam na maternidade e décadas depois se descobre isso. Mas no caso do homem se brinca, ao contrário, que o homem nunca tem certeza. Hoje em dia pode ter certeza, porque nós temos os exames de DNA. Então, a paternidade, ela é um exercício, de certa maneira, mais social, claramente, explicitamente envolve uma aceitação, um reconhecimento, né? Em formulações mais tradicionais, tinha até a figura do patriarca elevar a criança, o pai elevar a criança acima da cabeça para que ela fosse então reconhecida. E aí isso gera uma série de filhos cujo pai é desconhecido ou não é reconhecido pelo próprio ou pela sociedade que seja aquele pai, né? E aí a consequência é algumas crianças ficam só aos cuidados e ao encargo das suas mães, da família da sua mãe, né? Eventualmente de um parceiro dessa mãe, né? Que não é o pai daquela criança. Isso cria, então, a figura de uma pessoa que exerce a paternidade sem ser o pai biológico. Por que ele exerce esse papel? Porque ele reconhece aquela criança como querida, ou gosta da mãe daquela criança, e aí resolve, mesmo não gostando da criança, cuidar daquela criança, sustentar aquela criança, dar educação para aquela criança, dar exemplo para aquela criança, né? Isso é bem complexo, mas não é nenhuma novidade. Qual é a novidade? A novidade são os encargos jurídicos da paternidade serem estendidos para aquele que se entende que desenvolveu uma relação socioafetiva, já que não biológica e não também de adoção, mas ele, na prática, se comportou claramente como pai daquela criança, e a partir daí, uma vez que se forma essa ligação, ela não poderia mais ser desfeita, assim como a paternidade biológica ou reconhecida, né, formalmente, eu sou o pai, mesmo que eu não seja, mesmo que eu seja enganado. Uma vez que eu sou o pai biológico, ou assumi, ou surgiu na constância do casamento com a minha esposa, é meu filho, né? Provar que não é meu filho, muitas vezes, mesmo antes dessa doutrina enraizada, não era claramente uma forma de eximir totalmente. Enfim, se entendia que, olha, tu criou a vida toda como se fosse teu filho, agora tu tá com suspeita, digamos que fosse antes do exame de DNA, tu vai entrar em conflito com essa criança, ou com esse adolescente, com esse adulto, né, que não te fez nenhum mal, supostamente. Isso sempre foi um problema, né? Essa questão de romper com aquela pessoa que tu amava até ontem, aí tu começa a desconfiar que não é teu filho, lá o exemplo muito patológico lá do Dom Casmurro, né, mostra que tu mesmo, né, quando a gente discutiu o caso do Dom Casmurro, por uma outra questão, tu disse, ele foi um cara bobo, burro, ela resolveu um problema, na tua interpretação ela traiu mesmo, para resolver um problema dele, e ele então manda ela embora e também manda a criança embora, sustenta, mas de má vontade, né? Manda para a Suíça. Isso é um horror, isso foi um grande erro que arruinou a vida dos três. Mas a questão é, a paternidade socioafetiva
ela pode ocorrer, então, como uma construção doutrinária, jurisprudencial, talvez em alguns lugares até mesmo, talvez por lei, né? Como uma ideia de que tu te aproxima de uma mãe solteira, digamos assim, né? E aí tu ajuda aquela família, passa a ter uma união estável e tal, e aí tu te separa daquela mãe solteira, pode ser que seja entendido que tu estabeleceste um vínculo de paternidade socioafetiva com aquela criança. E, portanto, uma vez formado esse vínculo, ele não pode ser desfeito. Isso gera uma série de incentivos problemáticos. Basicamente, é mais ou menos aquela história da diarista, né? A diarista parece que foi uma invenção para garantir que não houvesse o vínculo trabalhista, né? Então, um incentivo equivocado, desviado, né, um resultado imprevisto disso é que os homens começam a ter medo de que, por uma questão talvez até mesmo muito acidental e rara, né, já aconteceu o caso de um americano que passou a ajudar uma vizinha, ele nem teve um relacionamento romântico com ela, mas ele passou a ajudar a cuidar da criança dela quando ela tinha que trabalhar, levar na escola, buscar para ela, para a vizinha. E aí acabou recebendo uma supina, né, uma intimação para responder um processo no qual ele ia ter que pagar a pensão para ela, né? Basicamente esse tipo de situação. Então, esse tipo de distorção ridículo, gravíssimo nesse caso, gera problemas de, enfim, mães solteiras conseguirem se aproximar de homens solteiros também, porque no final das contas eles podem ficar com medo de haver o entendimento de que eles têm a obrigação de cuidar daquela criança. Tá? Então, da mulher eu posso me separar, do filho não, mesmo que seja o filho socioafetivo. E isso, então, esse é o grande debate, o grande problema atual da noção de paternidade socioafetiva. Efetivamente, houve casos em que a pessoa realmente tinha estabelecido uma relação de paternidade, reconhecia publicamente a criança como filho, tinha orgulho de ser pai, ainda que socioafetivo daquela criança, e aí brigava com a mãe, se separava da mãe e queria então se onerar dessa obrigação. Aí, como é que foi se formando essa estranha ou aparentemente maluca jurisprudência? Do fato de que nesses casos realmente era uma desavença do casal que acabava afetando negativamente, de maneira muito ruim, uma relação que era boa e que, enfim, era real, não era uma ficção, não era como esse caso extremo do vizinho que cuidava da criança da vizinha, né? Tentando resolver esse tipo de problema que se foi construindo esse conceito jurídico da parentalidade. Aqui parentalidade é para não especificar que é pai ou mãe, né? Mas, enfim, é pai. Com certeza é pai. É a parentalidade, paternidade, na verdade, socioafetiva. Bem, a paternidade é genética, ponto. E a nossa programação como pessoas diante E vamos discutir a questão da fundo agonístico, da nossa preparação para a morte, é que nós temos que reproduzir, porque os homens, né, temos que espalhar nossos genes, que é a única nossa maneira de driblar a morte, né, que é um fato inescapável da morte. A gente, eu sabia disso, eu tenho 4 filhos, né, genéticos, não tenho nenhuma parentalidade afetiva por hora, embora eu tivesse surgido circunstâncias na vida minha já de propostas nesse sentido, e instintivamente, não sei se instintivamente ou não, eu acabei recuando em função disso, embora tenha estabelecido coisas assim bem muito interessantes. Achei muito legal, entendeu? Namorar pessoas que tinham filhos e, poxa, não tem nenhum preconceito, pelo contrário, tem até um sentimento, aquele sentimento de proteção, aquele sentimento de amparo aumenta, sabendo que a mulher teve uma relação um sujeito irresponsável, um cara que não presta, né? Que no Brasil a gente tem muito isso, tem muito homem que não presta, tem muito homem que não honra a calça que veste. Eu sou muito disso, sou muito rigoroso nisso. Eu acho que sou muito crítico. Isso me faz mais misândrico do que não sou misógino, mas me faz um pouco misândrico a constatar que há homens assim. E aí eu vou dar um caso.
Mas é um caso, depois eu vou falar, um caso recente, essa semana. É uma pessoa que eu conhecia, uma mulher de 18, 19, 20 anos, essa faixa. Conhecia, via o caso. Ela teve relações com um homem do tipo abominável. Sabe aquele tipo abominável? Aquele tipo que é violento, é irresponsável, é intragável, a pessoa que realmente não merece nem o convívio social. E é por conta da gravidez. Uma mulher muito bonita, inteligente, com futuro, bem criada, boa família, boa formação. A família toda lamentou aquele fato. Acabaram morando junto. Acabou ele deixava ela presa. Enfim, pensa num sujeito ruim, uma coisa ruim, que deveria estar, deveria ter lá. Eu não vou falar a palavra aqui, mas a gente sabe bem qual é o destino que esse sujeito merecia na nossa sociedade de homens honrados, no nosso conceito de homens honrados que ainda existe e está presente, felizmente está presente no Brasil. A nossa cultura, o melhor da nossa cultura, dos nossos valores, é condenar um tipo de homem assim. Né? E aí, o que aconteceu? Aí ela conseguiu o apoio da família, conseguiu se livrar dessa. Porque aí realmente é um livramento. Eu concordo que é uma coisa fantástica, né? Uma coisa maravilhosa. Ela tem um livramento disso. E ela está indo para outro lugar, lá, com um outro casamento, tá? Em que em outras bases completamente diferentes, e que, evidentemente, como a criança é muito pequena ainda, certo? Vai se estabelecer, evidentemente, a paternidade afetiva. Como já conheci caso pessoal, entendeu? Tá namorando, vou levar minha filha junto. Beleza, então vamos lá, vamos no cinema e tal. Poxa, a menina adorou, eu adorei. Eu gosto, eu tenho um sentimento paterno muito forte. Me sinto um homem vocacionado para a paternidade, sou responsável pelos meus filhos. Embora, claro, tem muita queixa de dar atenção. Eu não sou um homem de dar atenção, não fui criado assim. Eu tenho uma relação muito boa com meu pai, mas não é na base da atenção ao pai. Essa conceito moderno que o pai tem que ser mãe também. Não sou assim. Tá? Não vejo se a roupa está do lado do avesso ou não está. Não consigo enxergar isso. Eu sou muito HQH nesse sentido. Né? Sou muito o protótipo do Brutamontes nesse sentido, né? De que não tem essa visão materna, é uma visão paterna, né? De se sentir responsável, de dar valores, de conversar, de instruir e tal. Mas é uma coisa mais distante, naturalmente, do que a maternidade, que é uma coisa mais presente, que é uma coisa mais poxa, peraí, tem uma verruguinha aqui e tal. Esse caso que eu contei, que ela teve esse filho com um homem que evidentemente não merecia ser pai de ninguém, seria melhor para a humanidade que ele não fosse pai de ninguém. Ela, por ser muito jovem, por ser muito bonita, ela teve uma oportunidade de sair disso, felizmente, com o apoio da família, e ir para outro casamento. Espero que, não se sabe ainda, se a outra pessoa se o outro homem é responsável, se é uma boa pessoa e tal, se é um homem com os valores que nós gostamos, que nós admiramos nos outros homens. Esperamos que sim, então torcemos por isso, tá? E evidentemente que aí vai se resolver uma paternidade afetiva, de que daqui a 10 anos ela quiser separar, ou ele quiser separar, eu acho natural que ele venha a continuar o apoio que ele está dando a essa criança. Eu não acho isso natural. O que há na jurisprudência é exageros, como esse você contou da vizinha. Ou então, pior, né? Eu já tenho visto casos aqui no Brasil. Isso tem que acabar, gente. A crítica ambiental tem toda a razão nisso. Não falo só para criança, eu falo para mulher também. E é isso, vamos tirar essa profissão. Vou arrebentar com a vida de um homem, por profissão e por gosto. Eu tenho visto ações de que o cara passou 4 meses convivendo com a pessoa e entra com meação. Que é isso? Vamos parar com isso. Aí é abuso. A gente sabe que as varas de família estão tomadas por promotor, sempre a mulher, a juíza sempre a mulher, e parece que tem raiva de homem. É uma misandria radical. Tá?
de chegar e dar ameação para quem passou 4 meses namorando. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. A mesma coisa se a paternidade é efetiva. Ah, mas ele saía com ela, levava a filha no cinema. Se daí não é genético, certo? E não se estabeleceu um vínculo de família, não se formou uma família disso. Vamos recuperar o conceito de família. Então, essa paternidade abusiva que nos Estados Unidos é. Por isso que o fenômeno mental é tão forte nos Estados Unidos, por isso que é tão violento. No Brasil ainda não tem caldo de cultura, mas até porque a nossa população é muito pobre. Né? Nosso povo é muito pobre. O caso, o homem que vai ser objeto dessa ação, ele é raro. Ele é raro e é prevenido. No Brasil, o homem costuma ser mais prevenido nesse sentido. Peraí, a oferta é grande. No Brasil é maior. Então, claro. Tá, agora vamos para a questão. Vamos ser claro, objetivo e direto. Uma mulher de 40 anos se divorciou. Tem um filho. Ela quer um novo relacionamento. E qual é o prêmio de risco para um homem que queira ela? Estou falando de risco e prêmio. Um homem responsável. Ela quer um homem responsável. Ela quer um homem que tenha casa. Ela quer um homem que tenha responsabilidade. Ela quer um homem direito. Ela não quer um traste. Com 40 anos ela chegou à conclusão de que ter relacionamento com traste, ela já teve relacionamento com traste lá atrás, disso resultou o filho. Provavelmente. Não necessariamente, mas pode ter acontecido. E é muito comum. Qual é a oferta? A oferta é mínima. Agora, se ela tem 25 anos, teve filho com traste. E, além disso, é inteligente, porque o homem valoriza, sim, a inteligência da mulher. O homem valoriza o caráter da mulher. É evidente que valoriza. Vamos parar com essa ideia de que todos os homens são misóginos e só vem beleza. Beleza é um fator importantíssimo para o homem, claro que é. Nós somos naturalmente programados para isso. Ela tem 25 anos, tem um filho de 5 anos, 6 anos, porque ela teve uma relação com um indivíduo desse, e desonra os homens, tá? E aí ela tá, 25 anos, terminando a faculdade, tá trabalhando, não sei o que e tal, em todos os atributos. Mas o homem que vai se candidatar a ser o novo cônjuge dela, e que isso inclui, evidentemente, óbvio que inclui, a criança, esse homem vai pesar isso. Eu tenho uma outra candidata namorada aqui que tem 25 também e que não tem filho. Então tem a questão do prêmio do risco. Se ele assumir, evidentemente que a paternidade afetiva está no horizonte. E daqui a 5 anos não dá certo, ou ele não quer, ou ela não quer. Mas eu sei que as mulheres demandam a maior parte dos casos, mas existe casos que o homem demanda também. O cara não aguenta mais, o cara é xingado todo dia em casa. Porque tem mulher que é assim, né? É uma maravilha quando você tá em casa e tal, aquela coisa, e daqui a pouco começa a te xingar todo dia, enfim. A gente sabe como essas coisas acontecem. As pessoas mudam com o tempo. Ou muda a circunstância, ou muda o sentimento, muda a forma de ver o outro. Tudo isso é da natureza das relações. É possível, é passível de acontecer nas relações. E o sujeito pede. Mas ele sabe que aí ele realmente, depois de 5, 10 anos, mesmo não tendo a paternidade genética, ele vai ter que, é natural. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico. Você tem 40 anos, a mulher tem 25, tem um filho que ela teve lá com um sujeito que não presta, e se namora e resolve se casar. Beleza. Daqui a 10 anos, essa criança tem 15 anos. Vamos supor que ela tenha 5 anos, né? É evidente que ele não pode ter uma queda brutal do padrão de vida, porque isso vai ser uma coisa muito traumática para aquela criança. Em função de que lá daqui a 10 anos, a renda dele é muito maior que a dela. Ele estava com 40, está com 50, ela está com 35 e tal. Aí tem que recomeçar a vida, enfim. Para ela é penoso, tem que criar, a criança tem 15 anos, mas dá trabalho. Eu acho que adolescente não dá trabalho, mas adolescente dá trabalho. E precisa desse apoio.
Eu não tenho dúvida. Não, pensando para ela não cabe. Eu acho que isso na jurisprudência brasileira também tá vendo aí que se ela está em condições de trabalhar e tal, se ela ainda é relativamente jovem, a pensão vai estabelecida por um tempo, tá? Para que não haja uma queda abrupta, mas ela tem um tempo para ir atrás de correr atrás do seu próprio sustento. Isso, a nossa jurisprudência tem sido boa nesse sentido, melhor que a americana, e até eu sempre disse aqui, tem um programa que a gente fez aqui, MGTOW, a sério, né? Que é justamente sobre isso, que a realidade brasileira é diferente. Né? E as decisões do judiciário também são diferentes, nosso modelo de leis e de jurisprudência são diferentes. Embora a gente acabe copiando muita coisa, às vezes coisa ruim, né? Coisa que não presta. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, caso a caso, uma coisa é a vizinha, como você falou, o namoro por um tempo e tal, uma tentativa de estabelecer uma família, uma experiência de tentar fazer uma família. A outra coisa é esse exemplo que eu dei, clássico. Né? Seja da moça que eu conheço lá, que está nessa situação, certo? E que realmente. Agora, prêmio de risco. Ela é inteligente, é bonita, teve uma boa criação. Quantas mulheres de 20 anos, ou de 25, existem, estatisticamente, que têm esses requisitos? Então, o fato dela ter um filho, tá, pesa. Você sabe que está assumindo essa responsabilidade. Mas você leva em consideração todos os outros fatores, vê a raridade que é uma mulher entre 20 e 25, com esses atributos todos. E aí você resolve assumir. É um ato consciente e que você vai responder por ele, e é natural que responda. Outra coisa é os julgados com base em simplesmente raiva, ressentimento contra dos jogadores, sejam homens, sejam mulheres, jogadores e o Ministério Público é chamado a intervir nesses casos, chamado a acompanhar. Esse cara tem que fazer isso, não sei o que, ele tem que se ferrar. Isso é raiva, isso é ressentimento, isso é ideologia contra o homem que assume responsabilidade por seus atos, contra o homem que é responsável, contra o homem que tem renda porque buscou ter renda, porque buscou trabalhar. Tem um monte de crianças no Brasil, crianças e adolescentes abandonados por homens que não prestam, com homens que abandonam sua paternidade, com homens que fogem de qualquer obrigação e não há o que fazer com eles que nem renda eles têm. Não tem responsabilidade nenhuma. Isso tem de monte. Isso não se olha. Esse é visto como pobre coitado por essa sociogenética predominante. Coitadinho. Ele roubou, assaltou, está preso, ele é traficante. Coitadinho, é culpa da sociedade. Esse é o queridinho, esse não vai acontecer nada com ele. Não vai ter paternidade efetiva, não vai ter paternidade de nenhuma espécie. Ele simplesmente abandona o filho que ele fez e acabou-se. Agora, o cara que foi responsável, ainda que tentou formar uma família, que teve um namoro, que teve um relacionamento, aí ele vai pagar pro resto da vida, certo? Por uma coisa que foi fortuita, casual ou por um tempo, por um pequeno tempo. Uma coisa é, como diz, vamos ter paternidade efetiva? Vamos. Isso já existe na jurisprudência brasileira há algum tempo. Quando isso se caracterizar de fato, é evidente que, vou voltar para o exemplo dessa mulher que eu dei, ela foi casar com outro. Digamos que seja um cara responsável. E digamos que daqui a 10 anos ele se separa. O menino vai estar com quanto? Menino, acho que é menino. Vai estar com quanto? 12 anos. É evidentemente que ele tem que prestar um apoio. É natural essa paternidade afetiva, é natural essa obrigação dele. Isso é o natural. Agora, querer que o cara que namorou uma pessoa, levou no cinema, levou para passear, olha a foto dele no parquinho aqui. Isso é abuso. Isso é abuso. Isso é ressentimento contra um homem que é responsável por seus atos, mas que não assumiu ali uma paternidade efetiva. Ou então nós vamos chegar e criar um incentivo. Olha, não chegue perto, não namore, não chegue perto, não troque um telefonema com uma mulher que tenha filho. Então vamos abandonar a mãe solteira ao completo ostracismo
Porque nenhum vai, se continuar essas decisões, nenhum vai querer chegar perto. Nenhum vai querer conhecer a personalidade, saber se é possível dar certo. E nenhum vai chegar perto de uma criança, pelo amor de Deus. Nem da vizinha. Nós estamos afastando os homens. Não chegue perto da criança que a sua vida vai acabar, porque você vai achar uma promotora, uma juíza, ou mesmo um juiz, um promotor, que vai decididamente querer acabar com a sua vida. É isso que vai acontecer. Então, quer dizer, abuso judicial, abuso de jurisprudência é uma coisa que a gente tem visto muito e que, infelizmente, só traz resultados negativos. É excesso de jurisprudência, é excesso de zelo, digamos assim, do nosso judiciário. É a minha visão, desculpa me exaltar, porque eu vejo isso e eu fico extremamente revoltado, porque eu acho que a mulher que passou por essa experiência, tudo bem, é como você diz, ela escolheu mal. Tudo bem, ela realmente revelou que não fez uma boa escolha. Tá? É triste para ela. Mas se há uma mulher que precisa realmente de alguém que a ajude, que a proteja, que aposte nela, que lhe dê uma segunda chance de vida, é essa mulher. E a lei está fazendo o quê? A jurisprudência está fazendo o quê? Lei não. A jurisprudência, os julgados estão fazendo o quê? Estão dizendo, estão mandando recado para os homens. Se você é um homem responsável, que tem renda, que trabalha, que responde por seus atos, não se aproxime de uma mulher que tenha filhos. Não se aproxime de uma criança. É isso que a lei está dizendo. Então, isso realmente eu acho revoltante. Teoricamente, tem dois lados. Então, um homem ou uma mulher desenvolve um vínculo de paternidade ou de parentalidade socioafetiva, mas se separa, então, do pai biológico, da mãe biológica dessa criança, em tese também teria o direito, por exemplo, às visitas, né? Então, há uma... Mas por que a briga com os homens e cobrando dos homens que eles não podem abandonar a criança com a qual eles formaram um vínculo? É a questão de que, muitas vezes, os homens têm uma renda maior, né? E tendo uma renda maior ou não, uma criança se tornou absurdamente caro. Claro, uma criança é barato, dá comida que ela cresce, né? Mas tu tem que levar na escola. A escola estatal, muitas vezes, é bastante problemática. Vai ter até, eu via tu discutir isso, né? Existe também a escola particular de pobre, né? Que é um pouquinho melhorzinha, mais segura. Porque na verdade não é a questão da escola pública no Brasil não é o problema tanto da qualidade de ensino. É o ambiente extremamente violento da escola pública, com valores completamente estraçalhados. Essa nas grandes cidades. Em Salvador, a realidade é essa. A escola pública não é o problema da qualidade do professor, não é o problema do salário do professor, que o professor da Bahia ganha bem mais que o professor aí do Rio Grande do Sul. Não é esse o problema. Não é o problema da falta de investimento do governo do estado da Bahia, não é a falta de investimento da prefeitura de Salvador. Não é isso. É o ambiente de valores que se criou dentro da escola com um grau de violência, domínio de tráfico, de as coisas assim, extremamente danoso para a convivência social da criança. É realmente um grande problema. Porque eu vejo nos bairros populares de Salvador, por que eu vejo a profusão de escolas particulares? Elas têm um grande ensino. Não tem um grande ensino. Elas protegem desse ambiente. Então, ficou muito caro ser pai de classe média, média baixa, né? Por conta do custo das crianças. As crianças e adolescentes se tornaram um saco sem fundo de gastos, né? E, em certo sentido, se adaptou aqui, por analogia ao saco sem fundo, a teoria do deep pocket. Quem é que tem o bolso mais fundo para sustentar uma criança? Geralmente são os homens, os pais, né? Tu até já disse em outro programa que o homem solteiro não gasta com nada. Então, se o cara vai abandonar essa mulher aqui, que não abandone a criança. Já que ele não tem grande despesa, ele vai ter que sustentar, sim, essa criança com a qual ele formou um vínculo, né? E aí eu estava pensando, enquanto falava na tua fala anterior, né, nas minhas situações de padrasto. Eu sempre me diverti muito sendo padrasto. As mães e as crianças não gostavam tanto, né?
mas eu me divertia muito com essa função de, não, é minha responsabilidade dar a melhor orientação, os melhores incentivos para que essa criança desenvolva independência, caráter, responsabilidade, né? Isso é muito contra o senso comum imediato. Então, pessoas bem-sucedidas, que elas próprias, muitas vezes, são muito disciplinadas, são caxias, né? A pessoa altamente dedicada, controlada, disciplinada, mães que são disciplinadas têm enorme dificuldade de estimular isso nos filhos. E aí eu já tive mais de uma vez a experiência de dizer para mães completamente desesperadas: olha, essa criança foi treinada por ti para ser desse jeito, né? Então, se tu não quer que ela seja assim, tu vai ter que mudar algumas coisas muito básicas da maneira como tu lida com ela, né? E dizia até cheguei a ter a experiência de tentar várias vezes fazer essas mudanças, e muitas vezes eu desisti dos relacionamentos, não pela minha relação direta com essas mulheres, né? Mas por essa dificuldade de... A função de padrasto, por um lado, ela é mais fácil porque tu é mais racional, mais neutro, tu vê de uma maneira mais distanciada, tu vê quase como um psicólogo analisando um caso de uma família, né? Mas, ao mesmo tempo, eu particularmente acabo pegando um pouco de nojo. Depois de 6 meses, 1 ano, se tenta fazer uma coisa e não se segue aquilo que se combinou, eu, pessoalmente, acabo pegando nojo. Felizmente, no entanto, né, eu tenho uma renda baixa. E nesses casos, um deles era radical, né? Sei lá, eu ganhava na época 1.500, ela ganhava quase 30 mil, ou juntando com a pensão de alimentos do ex-marido que foi pai dessa criança, ela provavelmente geria um orçamento que devia passar dos 30 mil brutos, né? Nunca que ela ia me pedir pensão, obviamente, né? Haveria situação muito anômala de, em tese, se eu tivesse formado uma boa relação, porque, enfim, a criança me odiava também, né? Enfim, era o cara que dizia que não pode. E a mãe dizia, não, quem sabe, vamos negociar, né? Eu dizia, se tu entrar nessa conversa, tu já perdeu e olha, cuidado, porque essa criança pode ser muito prejudicada, né? Ela pode ter problemas graves fora da família, porque na família ela não desenvolveu essas habilidades básicas. Enfim, mas posso estar errado. Eu disse, não, há uma possibilidade de eu estar errado, tá? É possível, vou torcer para que seja o caso, mas eu vejo com preocupação essa situação. Bom, isso foi um elemento de tensão, o relacionamento todo. O meu relacionamento pessoal, 2 adultos, era maravilhoso, não tenho nada que reclamar, mas esse ponto que envolvia também o relacionamento de 2 pessoas adultas, que é como lidar com essa criança, isso era horrível, tá? Era horrível ao ponto de eu abrir mão de uma situação materialmente muito boa para mim. Mas eu entrei também com o direito de visitar, porque, enfim, não se estabeleceu uma boa relação. Eu era o cara chato, o cara malvado, o cara que odeia. Não, eu não odeio, muito pelo contrário, eu estou preocupado a médio e longo prazo, eu não quero ver uma desgraça na minha frente e eu me senti responsável por omissão, né? Mas, enfim, essa situação da parentalidade socioafetiva, por que parentalidade? Para desvincular dessa questão estatística, que geralmente é contra um homem, né? Geralmente é para o homem pagar. Não, a parentalidade é muito mais do que isso, e eu acho que tem mais a ver com essa questão de valores, de convivência, até mesmo de dar um pouco de mau exemplo também. Ser pai não é ser super-herói, né? Ser pai é ser uma influência na vida daquela criança, daquele adolescente, né? É nesse sentido. A distorção é o problema do deep pocket, a questão do quem é que tem dinheiro para sustentar essa criança. Muitas vezes é o sujeito que até se aproxima acidentalmente. Essa situação aí de dar ameação com 4 meses, ou a situação do cara que meio que teve que pagar a pensão para o filho da vizinha, isso são anomalias, e eu não sei se isso prosperou em grau de recurso, né? Mas provavelmente não, né? O sistema não é tão louco, a jurisprudência não é tão louca assim. Ela tem
certos vieses problemáticos. Também na área trabalhista, né? Aquelas, a lei não prevê isso, mas no meu sentir o empregador tinha que tal e tal coisa, e aí com uma decisão dessas, se prosperar, né? Ou se não tiver como reverter a decisão a tempo, vai quebrar a empresa, né? E no caso, como tu bem chamaste a atenção, cria um problemático receio nos homens, os homens que já não estão muito a fim de casar, né? Porque eles acham que não é vantajoso, é um equívoco deles, mas eles veem dessa maneira. Começam a ter medo de se aproximar de mães solteiras. Assim, não é muito grande o risco de tu ser chamado para contribuir com a pensão de alimentos se tu te relacionar com uma mulher cujo filho tem um pai que paga a pensão. Nesse caso não há esse risco, né? O grande problema é se tu te aproxima de uma mãe que é de pai desconhecido ou pai desapareceu, né? Nesse caso, até se entende talvez o desespero, né, dessa mãe em conseguir dar um sustento para a criança que virou uma coisa tão cara. Uma criança urbana de classe média é muito caro. Assim, o céu é o limite, né? Escola particular pode custar mais de 10 mil reais por mês. Na verdade, tudo sempre pode ser muito caro, mas assim, numa faixa de não milionários, já pode ser absurdamente alta, né? E os pais hoje em dia têm dificuldade de privar as crianças, dizer, não vai dar, meu filho, não pode, não tem dinheiro para tanto, né? Isso virou um grande drama, como se eles próprios não tivessem passado por isso e tivessem superado e prosperado justamente nessas condições. Mas isso é uma outra questão, que é como nós cuidamos das crianças hoje em dia. O que eu quero concluir? A paternidade socioafetiva, a parentalidade socioafetiva é algo real, é algo importante, é algo que deve ser reconhecido em muitos casos, e mesmo que a pessoa queira se isentar, eu acho que em alguns casos deve ser dito, não, criou um vínculo, esse vínculo pode até ter se deteriorado, mas só se deteriorou, que coincidência, quando tu brigou com a mulher mãe dessa criança, ou em tese, quando tu brigou com o pai dessa criança. Eu não conheço nenhum caso de parentalidade socioafetiva de mulher contra, né, o cara que não quer deixar, sei lá, ter direito de visita, alguma coisa. Eu não conheço nenhum caso, talvez exista, né? Eu não sou um estudioso do assunto. Mas, enfim, a noção eu acho que ela está correta. Que há distorções, bom, aí é aquela história, não há sistema à prova de idiotas, e o direito, ele parece que favorece esse tipo de distorção. É muito paradoxal, né? Eu não sei o quanto tem um efeito de amplificação da exceção, como se fosse a regra. Eu gosto de pensar que nessa área de família a coisa não é tão maluca em relação a esse tipo de problema, quanto existe de fato maluquice no direito do trabalho, né? Brasil, né? Mas sim, o mesmo tipo de responsabilidade no primeiro grau e também nos graus de recurso, ele é preocupante. A gente já conversou outras vezes que parece até que há um estímulo. Olha, decisões ruins são boas porque geram mais vagas para desembargador, né? Então, eu tenho dificuldade de entender como há tantas decisões ruins. E assim, quando a gente ouve notícias de países que, em tese, têm um judiciário menos maluco do que o nosso, nem mais variado, como o americano, isso gera uma preocupação. Aí, essas questões de família, mais do que de trabalho, há um problema muito mais amplo no Ocidente, mas essa questão, eu vou reiterar com aquilo que eu comecei lá no início. Paternidade ou parentalidade socioafetiva não é nenhuma novidade. O reconhecimento jurídico disso tem alguns elementos de inovação, de novidade, inovação aqui tem um sentido técnico que não é adequado, que podem levar a distorções graves, mas em parte eu vejo isso como parte do ajustamento, ou seja, situações sociais muito recentes ou que se tornaram no patamar e com a importância econômica que tem hoje, relativamente recente, ou seja, filho de mãe solteira sempre existiu, filho de pai não conhecido sempre existiu,
homens assumindo como seus filhos, os filhos de outros, também isso sempre teve. Mas a maneira... Nós enfrentamos hoje uma grande judicialização, né? Eu tive irmãs de criação que a minha mãe sempre teve como matricular na escola sem ter nenhum documento, nada, que indicasse que ela era responsável legal, né? Hoje em dia, isso eu acredito que seria impossível, né? Enfim, pessoas muito pobres hoje em dia precisam de um grau de formalidade para essas coisas. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, não sei como é que é em Salvador, e não sei como é que é no interior do Rio Grande do Sul e no interior da Bahia, mas provavelmente é um fenômeno geral. Ou seja, tudo hoje em dia passa muito pelo crivo judicial, né? Tudo é judicializado. Ou se não é judicializado, é pelo menos enganchado pelo direito no sentido mais amplo. Formalmente, precisa ser formal, né? E aí essa questão de quem é que vai sustentar o filho da mãe solteira, né? Isso é um problema complicado que precisa ser solucionado, mas a maneira de tentar solucionar pode gerar, como tu bem apontaste, na verdade eu apontei antes, né? Pode gerar distorções, problemas tão grandes ou mais graves ainda. Basicamente, por exemplo, a mulher que por alguma infelicidade se vê solteira com uma criança, se vê sem pai para a criança, ela pode ter uma enorme dificuldade de encontrar parceiro. Só para resumir, paternidade afetiva existe, sim, em caso que ela é patente, que ela é evidente, que não precisa, né? Agora, essa judicialização, a gente precisa fazer um programa aqui chamado o que é rent-seeking, né? Ela é rent-seeking, o termo em inglês, rent-seeking, né? Ela me parece muito associada no Brasil ao fenômeno rent-seeking, ou seja, caçador de renda. Então você cria uma oportunidade para caçar renda. Isso realmente é abominável. Toda criação de oportunidade de rent-seeking ela é ruim para a sociedade toda. Ela atrapalha a sociedade toda. Ela cria problemas para a sociedade toda. Então a gente vai fazer um programa aqui, o que é rent-seeking, né, para a gente poder estabelecer isso e a gente pode tratar isso. Então acho que chegamos ao consenso aqui, concordamos plenamente de que existe paternidade afetiva, sim, evidente, mas que as decisões judiciais devem evitar banalizar isso para coisas mais fortuitas, coisas de menor tempo, coisas que não se estabeleceu verdadeiramente um laço. Né? E, claro, sempre fica o conselho para as mulheres: não tenham filhos com homens que não prestam. É um conselho difícil, né, Regis? Porque tem aquele coisa dos dias que você fala aí e tal. Mas, enfim, é isso. Da minha parte, está resolvida a questão. A questão de não se envolver com homens que não prestam tem o seguinte problema, que a gente já martelou nessa tecla várias vezes. No período fértil, as mulheres têm um outro critério para escolher os homens. E aí temos um problema difícil de resolver. L'amour toreador.